Pronto, já estamos gravando. Vamos, então, fazer a nossa leitura. Quem gostaria de fazer a leitura de hoje, do livro de preparo? Pode ler para a gente, Ronald? Todos me escutam? Sim. Bom, hoje eu vou ler do livro Pão Nosso, escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 72. Contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Quem disse isso foi Jesus, está em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações, aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno dos teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Obrigado, Ronald. Alguém gostaria de comentar a lição? Eu posso até fazer um comentário aí, Mauro, lembrando de outras frases do Emmanuel, de outros textos dele, quando ele diz que nós vemos as coisas de acordo com as nossas tendências, de acordo com as nossas dificuldades. E aí ele ratifica esse texto, lembrando que nós atraímos para junto de nós aquilo que pensamos, aquilo que vibramos, é a tal da sintonia. Então, para os tristes, vamos atrair um time de tristes para se somar a nós. Mas para os otimistas, para os alegres, para os positivistas, vamos também atrair esse time de espíritos com o mesmo teor vibratório. Lembrando a carta de Paulo aos Hebreus, quando ele fala que nós viemos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. E essas testemunhas são escolhidas por nós em função da nossa sintonia, em função da nossa vibração, dos nossos desejos, dos nossos gostos. Então, é importante esse convite do Emmanuel para que nos olhemos com um pouco mais de atenção para melhorarmos a nossa vibração, melhorarmos a nossa sintonia e, com isso, atrair para junto de nós bons amigos. Porque teremos sempre espíritos ao nosso lado. Como está lá na questão 459. Né? Nós somos muito mais influenciados do que imaginamos.
Então, estamos sempre rodeados. Mas por quem? Aí depende da nossa sintonia, depende da nossa vibração. E o convite dele é esse. Vibremos positivamente, vibremos na paz, no amor, porque atrairemos espíritos com a mesma sintonia. Assim entendi a página do Emmanuel. Obrigado, Valdemir. Eu também, quando leio essa mensagem, eu me reporto àquela imagem, né, que muitas vezes a gente usa, né, de não medir o outro com o nosso metro, ele até fala sobre isso, porque se nós desenvolvermos essa habilidade, né, essa compreensão, isso vai nos facilitar muito em nossas relações. Porque a gente, às vezes, cria uma situação de cobrança do outro em função daquilo que a gente julga sermos capazes de fazer. Então, se eu sou capaz, o outro também tem que ser capaz, na mesma intensidade, na mesma velocidade, na mesma forma de enxergar, e isso não é uma verdade. Então, quando a gente entende essa passagem, né, e aplica isso, a gente vai ter um olhar mais tolerante, mais paciente, mais compreensivo, né, diante das deficiências ou dificuldades que os outros têm para conosco e aquelas que nós temos para com as pessoas. E assim nós teremos uma relação muito mais fraternal, né, muito mais facilitada, né, diminuindo em muito nossos atritos, né, as nossas incompreensões. Então, essa é a fórmula aí das nossas relações um pouco mais pacificadas. Vamos, então, fazer a nossa prece para o nosso encontro de hoje. Eu vou pedir à nossa irmã Angélica. Angélica, você pode fazer a nossa prece? Abre o áudio, por favor. Sim. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento e pedimos ao Senhor que nos ampare, que ilumine o lar de cada um de nós e todos aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento. Que nós estejamos protegidos pelos nossos guias espirituais e que eles nos ajudem a termos as intuições corretas para nosso dia a dia e que os ensinamentos da noite, Senhor, não fiquem apenas na teoria, mas que nós saibamos também colocá-los na prática. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Angélica. Vamos, então, dar continuidade ao nosso evangelho, né? Hoje nós vamos falar sobre os nazarenos. E diz assim: Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, ou perpétuo ou temporário, de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de que adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no século IV. E eu acho interessante, nessa descrição aí das características do povo nazareno, né, essa aqui de primeira definição da palavra, né, aquele que guarda a perfeita pureza. E Jesus foi um nazareno, né, a mais pura, né, alma que nós podemos compreender, ou se ainda estamos buscando compreendê-lo. E os valores, né, que eles cultivavam, né, questão aqui de observar a castidade, né, de abster-se de bebidas alcoólicas e conservar a cabeleira, né, ou seja, era lá um dos ritos que eles assim adotavam e cultivavam. Então, não sei, né, a gente sempre fala assim, por que Jesus
foi ter entre os nazarenos. Está aí algumas das características que, com certeza, lhe caíram bem, né? Talvez, se ele caísse entre os publicanos, ele fosse revolucionar a vida dos publicanos, fosse, sei lá, uma ovelha negra no meio. Mas entre os nazarenos, né, que já tinham esse tipo de conversação, de prática, de cultura, com certeza isso lhe caiu bem. Valdemir, você pode seguir, por favor? Posso. O próximo, para quem está em outras edições, aqui na minha edição, são os publicanos. Tá? Então, talvez tenha que virar a página aí para ver, mas achar os publicanos. E diz Kardec o seguinte: eram assim chamados, na Roma antiga, os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do Império. Assemelhavam-se aos arrendatários gerais e aos contratantes do antigo regime da França, e aos que existem em algumas regiões. Então, o que os publicanos, em realidade, eles eram os que nós chamamos hoje, aqui no Brasil, os fiscais de renda, os fiscais que recolhem impostos. Hoje já não existe mais essa figura da pessoa fazendo isso. Há uma instituição que faz isso. A Secretaria Municipal de Fazenda, estadual, sei lá, a Receita Federal, que recolhe esses impostos. E, naturalmente, que eram bastante, como hoje, bastante, não vou dizer odiados, mas repelidos, né? Porque imposto é uma coisa que a gente continua não gostando de pagar. Até hoje, e aí eu confesso o meu pecado, imposto de renda, para mim, é um caso muito sério, eu pagar imposto de salário como sendo imposto de renda. Então, isso, para mim, ainda hoje, 2000 anos depois, é bastante complicado. Também eu entendo os judeus quando se revoltaram aqui contra Roma, contra o Império Romano, porque cobravam, além de invadir o seu território, além de tomar todas as suas coisas, ainda cobravam impostos daqueles que eram os invadidos, digamos assim. Então, essa era a ideia dos publicanos. Os riscos a que estavam sujeitos essas pessoas, já que eles eram odiados por todo mundo, então o risco que estavam sujeitos faziam que se fechasse os olhos para o seu enriquecimento, que para muitos eram produtos de cobrança e de lucros escandalosos. O nome dos publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Lembrando aqui que no livro Primícias do Reino, do Divaldo e da dona Amélia Rodrigues, ela tem uma página que fala sobre Zaqueu, e Zaqueu era um publicano. E segundo a própria dona Amélia e o Jorge Damas Martins, escreveu um outro livro chamado 13º Apóstolo, que foi o Zaqueu, que foi mais tarde a reencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Então, essas pessoas não eram necessariamente más, mas como cobravam impostos, como cobravam dinheiro das pessoas, não eram bem vistas, não tinham essa facilidade de trânsito entre as pessoas. Tanto é que nesse livro, Promessa do Reino, a dona Amélia fala da tristeza que invadia Zaqueu, da dificuldade que ele tinha e da vontade que ele tinha de se unir ao Cristo, mas, por ser um publicano, não se julgava capaz, não se julgava apto, não se julgava merecedor de estar na companhia de Jesus. Até que dizem para ele que, dentre os apóstolos de Jesus, tinha um publicano, que era o Mateus. Mateus era um publicano também, o Levi, né? Que depois virou Mateus, era um publicano. Então, essas pessoas não eram necessariamente pessoas más, já que o Zaqueu
se compromete com Jesus de se ele tivesse cobrado alguma coisa a mais, que ele devolveria quadriplicado, 4 vezes mais, e ainda distribuiria metade dos seus bens para as pessoas pobres. Então, era uma pessoa, Zaqueu, já extremamente caridosa ao tempo de Jesus. E o cobrador, o publicano, era uma profissão como outra qualquer, por sinal muito disputada, porque todos queriam esse encargo, porque, com certeza, rendia muitos frutos em termos monetários para eles. Ô, Valdemir, Oi. eu não sei se você tem essa informação, né, para ratificar ou me corrigir, mas eu não lembro onde que eu li que os publicanos eles eram arrendatários de uma área. Então, eram pessoas que tinham ou um vínculo político ou tinham realmente dinheiro e chegavam lá e arrendavam determinada área e, naquela área, eles exploravam a cobrança dos impostos, né? E repassavam uma parte para Roma e Sim. ficavam, claro, com uma parcela dela. Daí o seu enriquecimento muito, muito rápido e grande, e aí o desconforto de tantos. Mas isso mostra assim, que eles não eram subjugados a uma determinação de Roma, né? Eles, como o próprio Zaqueu, né, eram pessoas assim criteriosas, justas, buscava ser, né, justo, dentro da atividade econômica que eles desenvolviam, que era, naquela época, uma atividade econômica, assim como aqueles pastores que vendiam seus rebanhos, né, ou outra atividade qualquer. Então, assim, eles não eram subjugados a, de qualquer maneira, fazer as cobranças, né, porque, na verdade, eles arrendavam uma área e, em cima daquela área ali, eles faziam a prática da cobrança dos impostos. Isso o Jorge Damos Martins fala disso, no 13º Apóstolo. A dona Ivone não, a dona Amélia Rodrigues também fala isso, no Primícias do Reino. Então, isso era uma coisa comum. Então, eles, dentro de uma cidade, então, essa área aqui é a minha área de atuação. Então, vamos pegar aqui o Rio de Janeiro. A Ilha do Governador é a minha área de atuação. Então, eu pago ao governo um quantum e exploro os impostos da ilha, cobro os impostos da ilha. Inclusive, muitas vezes, eles antecipavam o dinheiro para Roma, eles pagavam antecipadamente a Roma, e depois eles vinham cobrar esses impostos. E aí, é claro, que enriqueciam muito, porque cobravam, muitas vezes, muito mais do que o natural, normal, o devido, digamos assim. Tanto é que nesse livro lá da dona Amélia Rodrigues, ela fala que o Zaqueu era extremamente rico, vivia numa condição nababesca. Então, uma mansão, era tudo muito grande, tudo muito rico, com joias, com vasos, com preciosos. Então, ele tinha dinheiro à beça, mas, segundo a narrativa, era uma pessoa triste, meio que vazia, em função da falta da espiritualidade, já que viria a ser mais tarde o doutor Bezerra de Menezes. Então, já estava trabalhando, já estava estudando, já estava se esforçando para, naquele momento, começar a servir a Jesus. E, segundo os autores aí mais conhecidos, ele, o Zaqueu, entrou no lugar do Judas, para ser o 13º apóstolo. Ele entrou com o nome de Matias. O Matias é o 13º apóstolo, que entrou no lugar do Judas Iscariotes. E que era exatamente o nome, ele mudou de nome, de Zaqueu para Matias, e passou a ser o 13º apóstolo. E foi pregar, já a partir daí, foi pregar os ensinos de Jesus. Continuando aqui, gente, se alguém quiser falar, por favor, fique à vontade aí, tá? Só se manifestar, não tem, sem problemas. Kardec diz que o nome dos publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje, a palavra é tomada em sentido pejorativo, diz Kardec.
para designar os negocistas ou os negociantes e seus agentes poucos escrupulosos. Às vezes dizemos, ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-se ou referindo-nos às fortunas de má procedência. Então, acabou virando um pejorativo. A parte publicano virou pejorativo. E o próprio Jesus, em algumas circunstâncias, ele fala isso, né? Quando ele fala de amar os inimigos, os publicanos e os fariseus também se entreajudam. Os publicanos e os fariseus também amam os que vos amam, os que os amam. Então você precisa ser, a sua justiça precisa ser maior precisa ser maior do que a dos publicanos e dos fariseus. Continua Kardec dizendo, durante a dominação romana, foi o imposto o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais causava irritação entre eles. Então, entre as dificuldades da invasão romana, uma das maiores, se não a maior, foi exatamente os invadidos terem que pagar o imposto aos invasores. Eles criaram partidos, criaram dificuldades, fizeram revoltas, revoluções, exatamente para superar isso. E tentaram colocar Jesus nesse time. Quando perguntam a ele se é lícito ou não pagar o imposto, pagar o tributo a César. Quando ele pega lá a moedinha, pede a moedinha e nos recomenda que demos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, isso era realmente uma questão de política, uma questão religiosa até. Pagar imposto a Roma era uma dificuldade muito grande. Provocou, diz aqui Kardec, numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei de Moisés. Chegou-se mesmo a formar um partido poderoso, que tinha por chefe um certo Judas, não o Iscariotes, tá? Chamado o Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Então, era realmente uma questão muito séria dentre os judeus pagar imposto. Tanto é que eles tentaram colocar uma armadilha para Jesus, para colocar Jesus ou contra o império ou contra os judeus. E Jesus, com a inteligência, com a sabedoria, com a sagacidade que tinha, conseguiu nos dar uma bela lição, mandando que pagássemos a um e a outro o que lhe era devido. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, por consequência, a todos que se encarregavam de arrecadá-lo. Esse o motivo de sua aversão pelos publicanos, de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas juntamente com as pessoas de suas relações. Todas confundidas na mesma repulsa. Os judeus, bem considerados, julgavam comprometer-se ao se relacionar com eles. Então, eram pessoas tipo imundas. Se eu me juntar aos publicanos, eu também me torno impuro. Eram pessoas impuras, como eram os samaritanos, como eram as mulheres no ciclo menstrual, que eram impuras, como eram certos animais, que eram impuros. Então, os publicanos também eram impuros. Então, se eu me misturo com eles, eu me torno impuro também. Então, era uma questão bastante complicada para os nossos irmãos fiscais de renda da época de Jesus. O próximo que tem aqui na minha lista são os portageiros. Portageiros ou peageiros, né? No meu, peageiros. O meu está como portageiros. Portageiros ou peageiros. Esses eram eram os primeiros cobradores de pedágio. Sim, da história. Então, eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades.
Suas funções correspondiam mais ou menos à dos empregados da alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. É essa a razão porque, no Evangelho, se depara frequentemente com a palavra publicano, ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Então, aquilo que o Valdemir falou, né, das relações que existiam com os publicanos ou com esses portageiros ou piageiros aí, é aquela história, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Né? Já se fazia isso naquela época. Então, eram pessoas realmente mal vistas, porque talvez nem seja tanto pela cobrança do imposto, mas pelos excessos que se cometia, né, com essa cobrança, creio eu. Esses que ficavam com eles cobrando pedágios, né? E quem já teve a oportunidade de conhecer algumas cidades medievais, aquelas cidades sitiadas, cercadas, né? Como a própria Jerusalém, né? Como Óbidos, em Portugal, Ávila, na Espanha. Então, são cidades que têm várias portas e, para entrar na cidade, tinha que pagar um pedágio para os governantes ali daquela cidade. E esses peageiros, esses portageiros, eram os homens que ficavam ali, né, cobrando um dinheiro menor, naturalmente, do que o que cobrava lá o Zaqueu ou o Mateus, mas eram também categorizados como pessoas de má vida, pessoas indignas de se relacionar com elas. E aí a gente entra no grande calcanhar de Aquiles aqui, digamos assim, né? Que são os fariseus, onde Jesus cansou de falar, né? Todas as falas dele praticamente, não cansou de combater os fariseus. E diz aqui o Kardec que essa palavra vem do hebraico, do parache, e quer dizer divisão, separação. Então já começa a situação de ser dividido, separar, dividir. A tradição constituía parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras, que se haviam transformado em artigos de dogma. Por isso, tínhamos lá os doutores da lei. Eram pessoas que interpretavam os textos dos profetas e de Moisés. Sendo profeta, sendo Moisés também é um profeta. Então, eram doutores e eram, normalmente, esses fariseus que eram os intérpretes das leis mosaicas. Isso era, entre os doutores, motivo de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, à semelhança das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval. E quando eu estava lendo isso aqui, hoje mais cedo, eu estava estudando isso aqui, e me lembrei de um filme do Humberto Eco, chamado O Nome da Rosa. Acho que todo mundo já deve ter visto esse filme, ter lembrado, ou lembra desse filme, né? Onde há uma discussão interminável entre os bispos se Jesus tinha ou não uma cadeira para sentar, tinha ou não uma pedra para encostar a cabeça. Então, era uma discussão interminável. Ficavam-se ali meses discutindo essas bagatelas, essas coisas pequenas. E, como diz Emmanuel, é bem coisa de fariseu. Fariseu dos tempos modernos, né? Dos tempos mais modernos, o medieval não é tempo moderno, mas é bem mais moderno do que os fariseus antigos, mas a ideia era exatamente a mesma coisa. Aí dizer, daí surgiram diferentes seitas que pretendiam, cada qual,
o monopólio da verdade. E, como acontece quase sempre, detestavam-se... Aqui eu adorei isso aqui. Kardec disse: detestavam-se cordialmente entre si. Então, cordialmente eles se odiavam, cordialmente eles se detestavam, porque cada um tinha que ter a sua verdade, era dono da verdade. Entre as seitas, a mais influente era dos fariseus, que tinha Hilel como chefe, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola, onde se ensinava que a fé era dada pelas Escrituras. E esse Hilel é avô do Gamaliel, que foi instrutor de Paulo de Tarso, que foi o mentor de Paulo de Tarso. Então, o Hilel fundou uma seita antes de Jesus. E ele diz, sua origem remonta aos anos mais ou menos 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente, diz Kardec, sob o domínio de Hircânio, sumo pontífice dos reis dos judeus, e aí, da mesma etnia, digamos assim, só que era da tribo de Judá, os outros eram de uma outra tribo, da tribo dos judeus, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não obstante, como este último lhes restituiu as honras, o rei da Síria, o Alexandre, e os bens, eles recuperaram o poder, conservando até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, quando, então, o nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Então, lembramos aqui, e está lá no livro Há 2000 anos, o Emmanuel descreve isso, da destruição do templo de Jerusalém, que era o grande símbolo do judaísmo, digamos assim, ou do povo hebraico, do povo hebreu, e que foi destruído em Roma em função de uma batalha entre judeus ou entre hebreus e romanos. Os fariseus desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas. Observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, inimigo das inovações, apresentavam grande severidade de princípios. Atividades externas. Disse Jesus, eles se preocupavam muito com o lado exterior e esqueciam do lado interior. Diz ele, assemelhavam-se a sepulcros, brancos, esbranquiçados, limpos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião, para eles, era mais um meio de subir do que um objeto de fé sincera. Lembramos que, no tempo de Jesus, os poderes, né, ainda não estavam separados. Então, não tinha o poder executivo, o legislativo, o judiciário. O templo fazia todos esses poderes. O templo legislava, o templo julgava, o templo punia, o templo executava. Os membros do templo, os anciãos do templo, principalmente, tinham esse poder, porque tudo estava na mão deles. Então, ser um doutor da lei era um grande negócio à época do Cristo. Tanto é que Maria vai consultar os doutores da lei para levar Jesus, levar seu filho, que ela não sabia que era o Messias, para ser iniciado lá no templo, para ser um doutor da lei, porque aquilo era uma carreira, como é hoje a diplomacia, o militarismo, né? Você entra como aspirante, vai ser general, então, ou entra como um cargo qualquer, secretário lá no Itamaraty, e vai ser ministro, vai ser embaixador. Então, o templo era uma profissão que interessava muito a todos à época. Tinham apenas
exterioridades e ostentação de virtudes. Mas, com isso, exerciam grande influência sobre o povo, sendo considerados para estes como santos personagens. Então, o povo olhava aquelas pessoas que repetiam aqueles rituais e as achavam como sendo santas. Eis porque muito poderosos eram em Jerusalém. Criam, ou acreditavam, pelo menos professavam crer, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Aí Kardec coloca aqui o capítulo 4, que fala lá do ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo, o item 4. E diz, Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia da lei o espírito que vivifica à letra que mata, entregou-se durante muito tempo, durante toda a sua missão, a desmascarar essa hipocrisia dos fariseus. E, em consequência, transformou-os em seus inimigos encarniçados. Foi por isso que eles se ligaram com os príncipes de sacerdotes para revoltar o povo contra ele e o sacrificar. Então, Jesus teve a oportunidade de ser salvo, mas o povo, insuflado pelo templo, preferiu Barrabás, já que podia escolher um ou outro, e o povo escolheu Barrabás na época, exatamente por esse insuflar dos doutores lá da lei do templo e dos fariseus que se juntaram para sacrificar Jesus, digamos assim. Aldenir, Oi, Sim. Pedro, pode falar. Fala, Pedro. o Nicodemos era um doutor da lei, não é isso? Pode ser considerado um dos fariseus também? Era. Era. Ele era um fariseu. Porque os fariseus não eram necessariamente maus. O Iléu não era mau. Os fariseus, ao longo do tempo, a seita, a religião, foi se deteriorando. Guardadas as devidas proporções, Pedro, permita aqui uma viagem totalmente na maionese, tá? Vou viajar na batatinha aqui agora. Mas, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o cristianismo do tempo do Cristo ao cristianismo da Idade Média. Quando nós, cristãos, abençoávamos canhões, espadas e saíamos para matar pessoas em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, esses fariseus também não eram, em princípio, maus, mas ao longo do tempo foram... É o tal do poder, sabe? O poder continua corrompendo, né? Desde a época do Cristo, ele continua corrompendo. Então, eu vou me unir aos sacerdotes, vou me unir aos doutores da lei, vamos formar aqui um grande partido em função, como diz Kardec aqui, né, que eles buscavam a religião muito um meio de subir na hierarquia social, não como objeto de fé sincera. O grande problema, né, e aí Jesus os combatia veementemente porque eles tinham o conhecimento das leis, né? E usavam isso como ferramenta de subjugação dos mais simples. Então, essa era o grande espinho, né, dos fariseus em relação à proposta do Cristo. Porque eles manipulavam as informações, uma vez que o povo era ignorante, poucos tinham condição de ler e de interpretar as leis, e aí aqueles que tinham manipulavam contra o benefício que poderiam promover com o povo, né? Mas, como o Valdemir falou bem, nem todos eram adeptos a essa prática, né? Alguns até buscavam, de alguma maneira, agir em função de benefício daqueles que lá estavam, mas, pelo volume, né? Como a gente tem algo parecido hoje na nossa sociedade, né? Alguns eleitos, né, vão ali legislar e tentar direcionar
achando que conhece o que a gente precisa ou deseja, né? Mas, na verdade, agem segundo seus interesses. É a mesma coisa que acontecia lá ao tempo do Cristo e se repete ainda, né? Dada a nossa condição ainda tão pequena. Lembrando, Mauro, que no tempo de Jesus, segundo alguns estudiosos, cerca de 99% da população era analfabeta. Então, ficava escrava. E aí, de novo, sem críticas, mas ficava escrava dos intérpretes. E é o que fez a Igreja Católica durante muitos anos, até 1500, pelo menos, até a chegada de Lutero, quando a Bíblia era escrita em latim, não podia ser escrita em outro idioma, e era lida somente pelos iniciados, pelos padres, pelos membros da Igreja Católica. Até que Lutero chegou e fez uma tradução para o alemão e revolucionou tudo isso, né? Protestou contra tudo isso, daí o título de protestante dos nossos irmãos, que hoje a gente chama de evangélicos, né? Mas essa sede de poder, infelizmente, é uma coisa que permeia a nossa sociedade desde que descemos das árvores. Okay. Se me permita, naquele filme, Maria de Magdala, mostra bem essa questão que Cristo teve com os fariseus. Dentre os fariseus, tinha inclusive um que realmente não concordava, não via crime nenhum nas palavras de Jesus. Mas os fariseus, como eram mais numerosos, mais poderosos, afastaram esse fariseu que ele concordava com as palavras do Cristo. E nesse filme mostra bem isso que você falou, só para título de reforçar. Perfeito. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-lo Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Pela mesma maneira, pelos mesmos motivos, né? Ou seja, eram aqueles que interpretavam as leis, faziam, né, o trabalho de intendência, que o trabalho de intendência era aqueles que faziam a contabilidade, né, dos recursos, e também eram pessoas mal vistas, porque andavam com os fariseus e também com os publicanos, né, porque ali essa categoria social elas conviviam, né? Era um grupo que conviviam ali de uma certa maneira muito próximas. E aqueles que pagavam os impostos e aqueles que eram subjugados por essas interpretações e direcionamentos também não ficavam lá muito felizes, né, com a atuação desses grupos aí. Por isso que Jesus também fala dos escribas, dos fariseus, por conta disso, do grau de responsabilidade que eles tinham por conhecedores que eram das leis, das escrituras, e o que faziam com o povo com toda essa informação. E aí, Mauro, vale acrescentar também que a fala de Jesus, muito será cobrado de quem muito tiver recebido. E esses escribas, né, fariseus, eram os intérpretes da lei de Moisés. Então, eles tinham conhecimento em relação ao povo, eles tinham conhecimento muito grande. E, ainda assim, usavam esses conhecimentos para buscar, para tirar vantagem, para ganhar poder, ganhar dinheiro, ganhar fama, enfim, o que a humanidade ainda hoje, parte dela pelo menos, ainda busca, ainda vive em busca disso. O poder, da fama, do dinheiro. Então, é claro que Jesus tinha que voltar, permita que aspa na palavra, os seus canhões, né, contra essas pessoas que tinham muitas informações.
Como hoje, nós, que temos muitas informações, teremos que responder muito mais com muito mais severidade do que outros. Lembra uma mensagem lá do Dr. Bezerra, psicografada pelo Divaldo? Ele diz: os católicos dirão que não sabia. Os evangélicos dirão que pegaram o evangelho ao pé da letra. E você, espírita, o que você vai dizer para não ter cumprido os evangelhos? Então, é uma cobrança direta, é uma lembrança ou uma cobrança direta para nós espíritas. Recebemos muitas informações e, naturalmente, teremos que responder por cada uma dessas informações, por cada um desses livros que nós temos aí na literatura espírita. O próximo item é sinagoga, que é uma outra palavra que o Kardec vai falar muito aqui. Que Kardec está colocando esses itens aqui, lembrando aqui que essas palavras vão aparecer em inúmeros textos do Evangelho, no texto, no corpo do Evangelho, e está explicando o que é, para quando chegar lá na frente, para ele falar dos escribas e fariseus. Vocês são sepulcros caiados por fora e sujos por dentro. Nós vamos saber o que são os escribas e os fariseus. E a próxima palavra aqui é sinagoga, que quer dizer assembleia, congregação. Só um templo existia na Judéia, o de Salomão, situado em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos, os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas como a da Páscoa, a da dedicação e a dos tabernáculos. É mais ou menos como os muçulmanos fazem hoje no Meca. Então, todos os anos, os muçulmanos vão a Meca, pelo menos os que podem, né? Agora, com a pandemia, fica mais difícil, mas era uma prática dos muçulmanos, todo ano, irem a Meca para reverenciar lá Maomé, não sei como é que eles fazem lá. Mas aqui era uma prática dos judeus, todo ano, ir ao Templo de Salomão, na Judéia. Todos os anos, judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais. Como disse, as festas da Páscoa, da dedicação, dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas. Lembram lá da conversa de Jesus? A gente está iniciando o estudo do Evangelho, mas acho que todos nós já lemos, já estudamos um pouco do Evangelho. Aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Quando ela pergunta a Jesus, né? Os judeus dizem que eu tenho que adorar Deus no templo, mas os samaritanos dizem que eu tenho que adorá-lo na sinagoga, no monte, onde eu tenho que adorar Deus. E Jesus diz, um dia se adorará a Deus, não no templo, não no monte, mas de coração, em espírito e verdade. É essa fala aqui. Então, Jesus fazia inúmeras viagens para Jerusalém nessa época. Cidades não tinham templo, como eu disse, sinagogas, edifício em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas, sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Olha aí quem dirigia. Os escribas, os doutores da lei, os anciãos dirigiam os trabalhos. Ali se faziam também leitura dos livros sagrados, seguidos de comentários e explicações. Cada um podia participar. E foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava na sinagoga aos sábados. Então, no templo, só os sacerdotes. Nas sinagogas, qualquer pessoa podia falar. E Jesus não era, para os judeus, um sacerdote. Então, ele não podia falar no templo. Mas nas sinagogas, ele podia falar. E aí ele aproveitava para falar no ar livre, né? Falar na natureza, na praia, no monte, enfim, onde ele reunia pessoas. Depois da ruína de Jerusalém,
e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades em que passaram a residir servem-lhes de templo para a celebração do culto. Então, com a derrocada do povo hebreu no ano 70, com a destruição do templo e com a dispersão, com a diáspora, eles saíram pelo mundo, se espalharam pelo mundo e construíram sinagogas. Então, as sinagogas passaram a fazer, a servir como templo a partir dessa diáspora, a partir do ano 70 da nossa era, da era cristã. Ok, gente? Podemos seguir? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém quer participar nada? Pelo amor de Deus. Vamos adiante. Gente, eu vou aproveitar, Mauro, para lembrar a importância da participação. A importância da participação do Pedro ontem, no estudo do Livro dos Espíritos, foi fundamental. E é interessante que eu estou relendo o Evolução em Dois Mundos. E eu estava começando a segunda parte. Ontem, ele falou da tarde, estava começando a segunda parte. E não tinha chegado ainda naquele capítulo 13 que o Pedro falou. Então, é importante que a gente participe, pergunte, coloque, porque isso enriquece o nosso estudo. Como a gente fala na quarta-feira, né? Pode perguntar o que quiser, desde que aceite ou não sei como resposta. Você não sabe tudo. Então, vamos aprender com vocês aí nessa divisão de conhecimentos, nesse compartilhar de conhecimentos. Então, como curiosidade, Valdemir, por que Jesus falava nas sinagogas? Então, porque ele não era sacerdote. Sim, mas No templo falavam os sacerdotes. Sim. Na sinagoga falava o povo, falava qualquer pessoa. E Jesus, para os judeus, à época, ou pelo menos para a boa parte dos judeus, era qualquer pessoa. Então, pode chegar aqui e falar. Qualquer pessoa pode chegar e falar. A palavra franqueada. É tipo o aerópago lá de Paulo, na Grécia. Então, as pessoas se reuniam no estádio, no ágora, para decidir coisas do governo. Era a democracia diretamente do povo, né? Ali qualquer pessoa podia se manifestar. Qualquer pessoa podia falar. Então, no templo, não. No templo, só os sacerdotes. As pessoas que eram purificadas. As pessoas que tinham todos os rituais para poderem falar no templo. Já na sinagoga, qualquer pessoa podia falar. Por isso que Jesus falava na sinagoga. Falava também, né? Mas ele falava muito mais fora da sinagoga. Falava no templo, na praia, no monte, no Sermão da Montanha. Ele falava onde ele reunia pessoas para falar, especialmente na praia. Também por causa da numerosidade de pessoas, talvez, né? Também tinha isso. A sinagoga não cabia todo mundo, né? Então, diz lá os evangelhos que quando ele multiplicou os pães e os peixes, tinha milhares de pessoas. Então, não cabia, naturalmente, dentro de uma sinagoga. Então, ele levava o povo para a praia, para o monte, enfim. Não tinha tanto prédio na época, né? Então, tinha muito terreno, muita terra, muito espaço. Ele reunia as pessoas para poder falar para aquelas pessoas ali. E à beira da praia, às vezes, ele entrava no barco, e as pessoas ficavam na praia, e ele falava para as pessoas. É por isso. Pelo menos eu entendo assim, tá? E, por favor, eu não tenho aqui a verdade, tá? Eu sou só um curioso aqui que lê, que gosta de ler, então, mas eu não sou teólogo, eu não tenho esses conhecimentos todos que muitos outros irmãos aí têm. Okay. Lembrando também, né, que Jesus não foi iniciado, né? Ele não foi levado à formação para ser um sacerdote. Claro que ele tinha não só cultura, como envergadura moral e o conhecimento das escrituras, talvez acima dos próprios sacerdotes. Mas ele não foi formado, é uma questão de obediência às regras, né? Por Sim. isso, ele escolhia fazer nas sinagogas e também fora delas, né? Porque onde que se reuniam as pessoas arrastadas, né, quando Jesus estava, eram realmente um número estúpido de pessoas, né? Então, ele se aproveitava, inclusive, mais do que isso.
porque nos templos também, como não cabiam todos, e também existia uma certa seletividade, né, das pessoas que iam ao templo, né, devido a toda essa separação que existia social. Fala, Bel. Eu tenho uma pergunta, já que o Valdemir abriu essa porta aí, porque, olha só, isso aqui é super confuso, esse povo todo aqui, porque todos eles se parecem, sabe? Tipo assim, parece que mudaram um negocinho só para falar o nome diferente. Mas, por exemplo, os sados, você for olhar mais para frente, seita judia, saduceu, o outro, seita judia, e o outro, seita judia. Quer dizer, todos eles, a gente vê. O que eu queria saber é o seguinte: será que é por isso que hoje em dia, na religião, né, judaica, tem tanta divisão, né? Tem eu estava lendo aqui, ó, rabínico, o caraita, samaritano, o ateísta, o messiânico, o ortodoxo, né? Que, por exemplo, se a gente for ler sobre os saduceus e os fariseus, eles são tipo que parecidos, mas um não gostava do outro. Eles, né? Então, tipo assim, até mesmo entre eles, um seguia a helênica, né, que era da Grécia, o outro não. Então, às vezes, é sabe, uma besteirinha que fazia essa divisão entre eles. Né? Então, tipo assim, eu queria saber se, por exemplo, é fácil entender por que o judaísmo não aceitou Jesus como Messias, como prometeu, né? Porque não deu para eles a dominação que eles queriam, né? O poder que eles, né? A subjugação entre todos, receber as glórias, né? do mundo terrestre que eles queriam. Mas, por exemplo, até mesmo entre a religião judaica tem muita divisão, né? Então, eu queria saber se essa divisão daquela época foi o que trouxe a divisão que tem hoje em dia de várias né? Eu estou perdendo. Mas sabe o que eu estou falando? Eles mesmos se dividem entre eles. Essa classificação, né? Isso, essa classificação, isso existiu agora, né? Porque a gente lê isso aqui e é muito parecido um com o outro. Existe uma herança, né, Isabel? Existe uma herança histórica que veio influenciando, principalmente dentro dos evangélicos, né, essa formação. Tanto que a gente vê determinadas diferenças bem marcantes entre um segmento e outro. Isso é fruto dessa herança. Agora, por exemplo, os fariseus não eram uma seita. Os fariseus eram uma categoria social. Agora, os saduceus, os essênios, aí você começam a formar as seitas. Né? E você vê, a gente vai estudar aqui, né, que isso foi de tempos em tempos. Ou seja, à medida que eles foram ou divergindo, por exemplo, como o caso lá do protestantismo, né? Foi um grupo que divergiu da forma como o catolicismo vinha tratando os assuntos do cristianismo. Ou ele disse assim, espera aí, isso aqui não é assim, não. Vocês já estão extrapolando demais, estão fugindo do objetivo. Então, vamos voltar aqui para os objetivos originais. Aí romperam com a igreja e fundaram o protestantismo. A mesma coisa nessas seitas, né? Pela influência da sociedade e de tempos em tempos, com essas influências, com essas miscigenações que ocorriam, de invasores, de povos que acabavam ali se misturando, eles iam fundando essas seitas, que iam tendo esses nomes. Então, os fariseus não eram uma seita. Os fariseus eles eram uma categoria social. Agora, a partir dos saduceus aqui, a gente começa a entender a formação dessas seitas, que é o que a gente vai ver aqui para frente. Mas quer completar aí, Valdemir? Só para lembrar a Bel aí, que hoje em dia, dentro do cristianismo, nós temos umas, sei lá, vou chutar um número aqui, tá? Vou exagerar, vou usar uma hipérbole aqui. Mas nós temos umas 200 religiões ditas cristãs para interpretar o mesmo evangelho. Então, ainda assim, isso, mais uma vez, mostra o nosso orgulho, a nossa vontade, como diz Kardec aqui, de sermos os donos da verdade. Então, nós criamos a nossa religião e tudo que está fora disso
mesmo que seja uma vírgula, mesmo que eu fique um seminário inteiro discutindo se Jesus tinha ou não uma cadeira para sentar, isso é a minha verdade, precisa se sobrepor às outras. Isso é questão de orgulho, que continua ainda hoje no meio de nós. E aí você pode até trazer isso para o nosso estágio no Brasil aqui. Você está fora do Brasil, mas para quem está no Brasil. Nós temos no Brasil hoje cerca de 30 partidos políticos. Existem 30 ideologias diferentes? Não tem. Porque eu ser dono de um partido, ser chefe de um partido, isso me dá poder, me dá dinheiro, me dá status, me dá ideologia, as favas com elas. Então, continua a mesma coisa. É o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade ainda, a nossa sede de poder, que ainda conseguimos fazer 30 religiões diferentes para falar de cristianismo. Por isso que é bastante complicado, continua bastante complicado. Enquanto não nos desvestirmos desse orgulho, principalmente orgulho, né? Dessa sede de poder, nós vamos estar a braços com essas situações de interpretações. A minha interpretação é a verdade, a do outro não. Tem até um amigo na rádio lá, o Henrique, que trabalha comigo lá, trabalha na rádio, é diretor da rádio. Ele às vezes diz, tem duas maneiras de ver as coisas. A minha e a errada. Tudo que eu vejo é que se está de acordo comigo, está certo. Se não, está errado. Então, continua isso desde o tempo de Jesus. Fala aí, Ronald. Você está tá mutado. Valdemir, estou ouvindo uma palestra, se não me falha a memória, acho até que foi você, uma definição bem clara disso que você falou. A verdade era o espelho de Deus, que ao cair sobre a terra se partiu em mais de 1000 pedaços. Então, todos aqueles que fizeram posse de um desses pedaços se dizem o dono da verdade. Não é isso que você falou, né? É uma metáfora interessante. Todos se acham dono da verdade. Como metáfora, é perfeito. Cada um pega um pedacinho e eu sou o dono da situação. E eu peguei só um pedacinho. É como a gente achar que, como achamos durante muitos anos, né, que o Sol girava em torno da Terra. Tal a nossa pretensão de terráqueos, né, de seres humanos. Né? O Sol, a estrela, brilha, gira em torno da Terra, e não ao contrário. Então, é a nossa situação ainda de, infelizmente, de muito orgulho, de muita vaidade ainda, que precisamos que superar. Então, aqui é por isso que aqui no livro, na mensagem do Espírito de Verdade, lá no início, né? Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Pode ser isso também, né? Sim, aí, para as outras religiões, há a pretensão da doutrina espírita de ser consolador prometido. Para nós, espíritas, para Kardec, o espiritismo é o consolador prometido. Mas, se você vai falar com membros de outras religiões, vocês são extremamente pretensiosos. Entendemos, respeitamos, mas, segundo as características, segundo o tempo, segundo a explicação de Kardec, sim, o espiritismo é o consolador prometido. Não vai ser a religião do futuro, como lembra lá Leon Denis, mas vai ser o futuro das religiões. Então, as religiões vão admitir no seu bojo a comunicação, a unicidade de Deus, a continuidade, a reencarnação, enfim, os princípios da doutrina espírita serão, ao longo do tempo, incorporados por outras religiões. Essa é a nossa crença, a nossa certeza, talvez, eu diria a nossa certeza. Perfeito. Ok, pessoal. Então, nós vamos parar aqui nos saduceus e vamos retomar na semana que vem a partir daí. Tudo bem?
Vamos pedir aí quem desejar que abra a sua câmera para a gente poder tirar foto. Nossa foto aí de registro. A Bel ali do lado da tia Diamantina. Sorriso, Cadê a tia Bel? Diamantina. Bel sumiu. Está lá com a mãe dela, tia Diamantina. Maravilha. Vamos, então, fazer a nossa prece. Vamos pedir a Isabel, que está do lado da tia Diamantina, fazer a prece juntinho com ela, e que nós possamos continuar a vibrar, né, por essa corrente de paz e serenidade para o nosso planeta, para o nosso país, que a gente consiga sair desse momento conflituoso, difícil, áspero, com resultados positivos para toda a humanidade, né? É o que nós desejamos. Então, Isabel possa fazer a nossa prece, que ela nos conduza nesse momento de agradecimento. Que Jesus a ampare e nos fortaleça a todos. Mestre amado Jesus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui em teu nome, ouvindo das tuas palavras, abrindo nosso coração para tantos ensinamentos, para nos melhorarmos como espíritos. Obrigado a essa equipe espiritual que sempre está conosco, os nossos amigos, tanto encarnados como desencarnados. Obrigado por nos amparar sempre. Sabemos que estão sempre aqui conosco, nunca nos abandonaram e nem nunca vão nos abandonar. E tudo depende da gente para o nosso aprimoramento, que a gente possa aproveitar cada segundo dessa oportunidade que nos foi dada. Então, damos por encerrado mais uma noite de grande aprendizado e que possamos ir com esse coração cheio de amor até a próxima oportunidade. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Bel. Obrigado a todos. Amanhã tem Rádio Rio de Janeiro. Vamos estar lá ligados, né, conectados lá, firme. E na nossa campanha para fortalecer a rádio nas redes sociais, principalmente lá no YouTube. Tá bom, gente? Tá bom. Um beijo grande. Uma Boa boa semana noite para a todos. Obrigado pela aula, foi maravilhosa. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Tia Diamantina, um beijo.